Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no Podcast Mão, mais um vídeo histórico. O Corinthians vai jogar com o Boca Juniors na fase de grupos da Libertadores da América. Por que eu pus o 2 aqui? Porque é jogo de ida e jogo de volta. Primeiro na Neoquímica Arena e depois no estádio da Bombonera. Campeão em cima do Boca Juniors em 2012, campeão invicto da Libertadores da América. Olha o Romarinho, olha o Romarinho, olha o Romarinho, empatou na Bombonera por 1-1 e depois vitória por 2-0 no Pacaembu. Saudoso Paulo Machado de Carvalho pelo placar de 2-0, 2 gols de Emerson Sheik. A gente vai fazer vídeos, muitos vídeos sobre este histórico, esta partida, estas duas partidas históricas do Corinthians e sobre outras partidas da campanha de 2012. Mas hoje eu queria falar de um jogo específico. Aqui, ó, uma história triste. Aqui o Corinthians e Boca, a gente podia até falar, vou sentar aqui, ó. A gente podia até falar desse cara aqui, Emerson Sheik, do Guerreiro, do Romarinho que tá aqui, do Danilo que tá um pouco mais pra cá, ó, o Danilão. Boca 1, Corinthians 0, dia 1º de maio de 2013, na Bombonera. Henrique Osses, o árbitro chileno. O Corinthians jogou com Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Romarinho, Danilo, Emerson Sheik e Paolo Guerreiro. Pois é, entraram Jorge Henrique, Alexandre Pato e Douglas. Era pra gente falar desse jogo, né? 1-0 pro Boca, normal. O Corinthians ia fazer o jogo de volta no Pacaembu, dia 15 de maio de 2013, no saudoso Paulo Machado de Carvalho. Eu podia falar de uma classificação do Corinthians nas oitavas de final da Libertadores de 2013, seria normal, perdeu de 1-0 lá, podia ter ganho de 1-0, ganho nos pênaltis, podia ter ganho de 2-0 e se classificado no tempo normal, podia ter perdido pro Boca e sido eliminado, normal, ser eliminado pro Boca nas oitavas de final de uma Libertadores da América não é vergonha pra ninguém, mas o que aconteceu não foi isso, pessoal, o que aconteceu não foi isso. Eu vou colocar, infelizmente, outra imagem aqui que marcou muito mais esse jogo do que Emerson Sheik, Paolo Guerreiro. Vou sentar aqui do outro lado aqui para vocês. Opa, não, é desse lado mesmo aqui. Emerson Sheik, aqui tá o Emerson Sheik, ó. Vou puxar aqui para baixo a câmera. Ó, Emerson Sheik aqui, Danilo reclamando bastante. E esse cidadão aqui, eu queria falar muitas coisas sobre ele. Eu sei que vocês estão pensando em vários adjetivos para definir Carlos Amarília, porque ele foi o nome do jogo. Esse foi o nome do jogo. Esse cara desclassificou o Corinthians da Taça Libertadores da América de 2013. Não foi o Corinthians que foi eliminado. O Corinthians foi desclassificado, para não falar outra coisa, tá? Eu não tô querendo falar o que eu penso do Carlos Amarília, porque se eu falasse o que eu penso do Carlos Amarília, ele poderia até me processar, mas vocês podem, tá? E daqui a pouco, ó, eu vou colocar não diria que é uma narração, porque não é uma narração. O pós-jogo da Rádio Transamérica ficou histórico, porque Márcio Bernardes, que é um dos jornalistas mais experientes do rádio brasileiro, ele falou que todo mundo queria falar, e eu vou explicar essa história que é muito curiosa. Daqui a pouco a gente vai soltar aqui no podcast. Dia 15 de março, o árbitro que pode, deixa eu ver aqui, é o árbitro que poderia ver o sol quadrado, né? 36.319 pagantes, Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Romarinho, Danilo, Emerson Sheik, Guerreiro, técnico Adenor Leonardo Bach. Nem vou passar a escalação do Boca Juniors porque não merece. Eu tenho que falar de Carlos Amarília. 2 gols anulados do Corinthians legais e 2 pênaltis a favor do Corinthians não marcados. 2 gols, não foi um, foram 2. Esse cidadão aqui, ó, 2 gols legais anulados, 2
pênaltis não marcados a favor do Corinthians. Agora, bastidores, vocês adoram saber de bastidores, né? Eu tava nesse jogo, tá? Trabalhei nesse jogo pela Rádio Transamérica, estava no Pacaembu. Quando acabou o jogo, todo mundo viu que foi roubado. Não podia falar essa palavra. Todo mundo viu o que aconteceu. E aí, o que aconteceu nos vestiários do saudoso Pacaembu? O vestiário do Pacaembu é assim: tem o vestiário do mandante de um lado, tem o vestiário do visitante de outro, e no meio deles tem o vestiário da arbitragem. Todos saem pelo mesmo lugar. Saíam, né? Porque não existe mais, infelizmente, o Pacaembu. Mas, normalmente, eu iria pro vestiário do Corinthians para falar com os jogadores do Corinthians, o que eles acharam do jogo, né? Tentar uma entrevista bacana e tal. Só que nesse jogo, não sei porquê, todos os jornalistas ficaram na porta da sala de arbitragem. Pois é, a gente não ficou no vestiário do Corinthians, no vestiário do Boca. A gente ficou na porta do vestiário da arbitragem porque a gente queria conversar com esse cidadão aqui para saber por que ele fez isso com o Corinthians. Por que ele quis classificar o Boca Juniors? Por que ele quis classificar o Boca Juniors? Por que ele quis e conseguiu classificar o Boca Juniors para as quartas de final da Libertadores de 2013? Sabe o que o filho da mãe fez? Além de tudo, covarde. Ele não saiu pelo vestiário de arbitragem, ele saiu pelo campo, pelo gramado, sabendo que todos os jornalistas estavam na porta da sala de arbitragem. Ele saiu pelo gramado, foi até o outro lado do Pacaembu e saiu num carro, sendo que poucas pessoas vissem ele. Por que eu falo poucas pessoas? Porque aí entra Márcio Bambambam Bernardes, um dos jornalistas mais experientes do rádio e da televisão do Brasil. Ele estava na cabine Transamérica, que fica no 5º andar do Pacaembu, porque ele apresenta o pós-jogo da cabine, ele não vai para o vestiário. Eu estava no vestiário, não vi que o Carlos Amarília estava saindo pelo campo, obviamente. Mas o Márcio viu. O Márcio viu, de repente, o Amarília aparecendo no gramado, do nada, e ele fez o seguinte: vamos ouvir o que aconteceu na Rádio Transamérica naquele dia. O Márcio Bernardes falou o que todo mundo gostaria de ter falado para ele. Vamos ouvir. Olha, eu votaria no Caruso se o time dele não tivesse tido o auxílio e a mãozinha do Amarília. Vou ficar com o Paulinho também. Mãozinha não, Carmona, mãozona, brother. Aliás, as duas mãos... Esse ladrão desse Amarília, mas impressionante o que esse cara fez aqui hoje, viu? Agora falta o voto do professor Marco Belo. O bambambam do jogo foi o Carlos Amarília, Márcio, porque ele conseguiu fazer exatamente o que ele veio fazer no Pacaembu. Não, mas não pode ser bambambam, desse jeito não, Belo, por favor. Pode. Pode ser bumbum. Ele foi perfeito no que Carbona, ele quis fazer. acho que eles estão saindo, Carbona. Estão saindo aqui pelo gramado. Ladrão! Ladrão! Olha o Márcio. Ladrão, Amarília! Amarília, ladrão! Pega ladrão. Ladrão! Ele vai ter que me ouvir, filho da P! Opa, que é isso? Ladrão! Ele vai ter que me ouvir. Ele ouviu o senhor, seu Filho da P! Não fala assim. Não, então filho da Pu! Opa! Amarília, ladrão! Tem que me ouvir, tá saindo aqui pelo gramado covardemente o árbitro da partida que roubou o Corinthians. Vai sair numa viatura policial. Sai de paletó e gravata, escoltado por 4 policiais militares, por alguns seguranças, por gente da Conmebol, como informou o Carbona. Ele sai numa perua da rota e deveria sair algemado esse ladrão do Carlos Amarília, árbitro paraguaio que operou o Corinthians hoje aqui no Pacaembu. Roubando o jogo, roubando o time do Corinthians. Deveria sair algemado este paraguaio que desonra sua pátria. Desgraçado. Calma, vai com a consciência suja, não vai conseguir dormir. Não vai, hein, Henrique? Será que vai, Henrique? Olha, eu já conheci Ladrão! ao longo da minha carreira no futebol alguns apitadores que vêm para fazer o serviço. E evidentemente,
Quando o cara faz o serviço, Márcio, ele não se abala. Ele vai dormir com absoluta tranquilidade. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Ele foi muito mal. Os jornais brasileiros vão acentuar isso. Os jornais argentinos explicitam nas suas manchetes o que ele fez aqui no Pacaembu. Os jornais argentinos acentuam o pênalti que ele não deu, acentuam os 2 gols que foram invalidados nos impedimentos mal anotados. Então, todo mundo viu. A arbitragem desse cara foi um escândalo. Eu tinha boa imagem dele, Henrique. Foi um escândalo. Tinha boa imagem. Ô, Belo, termina a votação aí, bicho, que o programa tá acabando. E eu tô atrasadíssimo aqui com a nossa pauta. Não posso votar nele, mano? Não pode. Ele foi perfeito no que ele veio fazer, filho veio da classificar mãe. o Boca e conseguiu. Deixa ele pra bum aí, Marcos. Eu voto no Paulinho. Paulinho, então. 3 votos pro Paulinho, autor do gol do Corinthians. Paulinho é o bam do jogo. Aplausos pro Paulinho. E aí, gostaram? Márcio Bernardes me representou. Só quero falar que eu votei no Amarília como bambambam. Não achem que eu tava elogiando ele, não. É que eu quis falar. Ele foi perfeito no que ele foi contratado para fazer. No que ele quis fazer. Ele quis classificar o Boca e conseguiu. Mas eu endosso todas as palavras do Márcio Bernardes. Gostaram desse vídeo aqui sobre Não é um dia triste ou uma noite triste para o Corinthians. É para Libertadores da América. É para arbitragem mundial o que aconteceu aqui. A maior roubada da história do futebol mundial. A maior vergonha da história do futebol mundial, da Libertadores da América do Sul. Foi esse cara aqui que fez, Carlos Amarília. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Podcast Mão, que a gente vai trazer mais jogos mais alegres, né, do que esse jogo que ficou marcado por um cidadão chamado Carlos Amarília. Dá o like pra gente, se inscreve no canal, que a gente vai ter muitos outros vídeos aqui no Podcast Mão. Fechou, galera? Um abraço a todos e até!